E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Fé em Letras, É um prazer estar aqui. o podcast que te leva para um mergulho profundo nas Escrituras, né? É isso aí. Hoje, a gente vai desbravar Jó, Uau, Jó! um dos livros mais, como posso dizer, desafiadores da Bíblia. Com suas Preparem um café, abram suas Bíblias e, não esqueçam, se curtirem, dá aquele like esperto. Isso, ajuda a gente. Segue o canal, ative as notificações para não perder nenhum episódio e, claro, compartilha com a galera. Espalha pra geral. E se tiverem sugestões de livros, manda bala nos comentários. Madeira. Ajuda demais o canal a crescer. Mas, falando sério agora, especialista, Jó é aquele tipo de livro que, sabe, mexe com a gente. Um cara super justo, íntegro, que de repente perde tudo. É verdade. E aí, fica aquela pergunta. Por que tanta dor, se ele era tão fiel? Pergunta que ecoa através dos séculos. Né? É justamente essa a questão central do livro, entender o sofrimento humano, a justiça divina e como a fé se sustenta em meio ao caos. E para a gente começar a desvendar esse mistério, o que torna o livro de Jó tão singular e relevante para nós, cristãos modernos? Tipo, por que a gente deveria se importar com a história de um cara que viveu há tanto tempo? Acho que a singularidade de Jó reside justamente na sua antiguidade. Há estudiosos que acreditam que ele pode ter sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Nossa. O que nos dá uma visão fascinante sobre a fé, sabe? Desde os primórdios da humanidade. Jó nos leva de volta à raiz da nossa fé. Lança luz sobre as primeiras reflexões, digamos, sobre Deus e a relação dele com a humanidade. É tipo a gente ter acesso a um fóssil da fé. É isso aí. Uma janela para o passado que nos ajuda a entender o presente, né? Exatamente. E a relevância de Jó para nós hoje reside no fato de que ele trata de questões universais, Sei. que continuam a nos assombrar. A eterna luta contra o sofrimento, a busca por sentido em meio ao caos e a relação com Deus, sabe? Quando tudo parece desabar. Questões que, infelizmente, continuam fazendo parte da realidade de tanta gente, né? É verdade? A gente liga a TV, abre o jornal e se depara com a dor, do sofrimento em cada canto do mundo. Sim. E aí, como manter a fé? É aí que Jó se torna um guia para nós. Ele nos mostra que é possível questionar, duvidar, sentir raiva e ainda assim se apegar à fé. A história dele nos convida a uma conversa honesta com Deus, uma busca genuína por significado, sabe, em meio à dor. Falando em Jó, a Bíblia o descreve como íntegro. Sim? Mas o que isso significa na prática? Boa pergunta. Ele era tipo um super-herói da fé, sem nenhuma falha. A palavra íntegro no contexto de Jó significa que ele é um homem justo, reto em seus caminhos. Mas calma lá, isso não quer dizer que ele fosse perfeito. Entendi. A Bíblia não diz que Jó era livre de pecado, Certo. mas que ele vivia de acordo com a vontade de Deus. Ele era um cara que buscava fazer o bem, sabe? Mas como todo ser humano também tinha suas falhas, suas lutas internas. Então a integridade de Jó se referia à sua essência. A sua busca por viver uma vida justa, mas sem negar a sua humanidade, né? Perfeito? E isso é fundamental para entendermos o restante da história. Afinal, ao longo do livro, Jó é questionado pelos amigos, Sim. que tentam atribuir seus sofrimentos a algum pecado secreto, alguma falha moral escondida. Exato. Tipo, Jó, você está sofrendo tanto porque, no fundo, você fez alguma coisa errada, Deus está te castigando. É isso. Exatamente. Essa era a lógica dos amigos de Jó. E é uma lógica que, infelizmente, ainda persiste hoje. A gente tende a achar que quem sofre é porque merece, né? Mas o livro de Jó quebra essa lógica. Ele nos mostra que o sofrimento nem sempre é uma consequência direta do pecado. O que nos leva de volta àquela pergunta inicial, né? Sim. Se Jó era um cara tão justo, por que ele sofreu tanto? Qual a lógica divina por trás disso? O livro nos apresenta uma resposta bem intrigante e que talvez cause um certo desconforto em alguns. Jó sofreu por causa da sua justiça. Deus usou como exemplo para Satanás para mostrar que a fé verdadeira resiste até mesmo às provações mais absurdas. É como se Deus estivesse dizendo: Jó é tão fiel a mim que mesmo diante de todo esse sofrimento, ele não vai me abandonar. É uma interpretação possível. Deus permitiu que Jó fosse testado, não para puni-lo, mas para demonstrar a força da sua fé. É como se Deus estivesse usando a história de Jó para provar um ponto, para mostrar que a fé autêntica pode florescer mesmo nos solos mais áridos da dor. E qual lição a gente pode tirar disso tudo, especialista? Como aplicar essa mensagem na nossa vida, no nosso dia a dia? Acho que a grande lição é: a fidelidade a Deus não nos blinda do sofrimento.
Na verdade, podemos até ser provados por causa da nossa fé. Mas, através da fé, podemos encontrar forças para atravessar os vales escuros da vida. E, quem sabe, até sairmos mais fortes, com uma fé mais madura, mais profunda. Uma lição desafiadora, mas ao mesmo tempo libertadora, né? Afinal, ninguém quer sofrer. Mas saber que Deus está conosco em meio à dor nos dá esperança para seguir em frente. Exatamente. E essa experiência, por mais difícil que seja, pode nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. Sim. Uma intimidade que só se conquista na fornalha da provação. E por falar em sofrimento, uma das coisas que sempre me intrigou no livro de Jó foram os paralelos com a vida de Jesus. Sim. Tipo, tem algo ali que conecta as duas histórias, né? Com certeza. É impressionante como a história de Jó prefigura a vinda do Messias. Em que sentido, especialista? Tanto Jó quanto Jesus sofreram injustamente. Ambos foram questionados por seus amigos, acusados de terem feito algo errado para merecer tanta dor. Sei. E ambos permaneceram fiéis a Deus, mesmo em meio à angústia, ao abandono, ao sentimento de solidão. Então, é como se Jó fosse uma espécie de prenúncio de Jesus. Exato. Um modelo de sofrimento e fidelidade que se concretiza plenamente na figura de Cristo, né? A história de Jó prepara o terreno para a compreensão do sofrimento redentor de Cristo. É como se Jó estivesse nos dizendo, olha, o sofrimento pode ter um propósito maior, um significado que transcende a dor imediata. Isso aí. Uau, uma prefiguração poderosa sem dúvida. É como se o livro de Jó estivesse nos preparando para o ápice do drama da redenção, a paixão de Cristo. Mas, especialista, me diz uma coisa, o livro de Jó também nos apresenta um Deus que às vezes parece distante, insondável. É verdade? Até meio silencioso, né? Sim. Como lidar com essa aparente contradição? Tipo, como ter fé em um Deus que parece nos abandonar na hora da dor? Essa é uma das grandes tensões do livro, que reflete a própria experiência humana, né? Jó questiona Deus, ousa confrontá-lo em sua dor. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca deixa de crer em sua justiça e amor. É uma dança complexa entre a revolta e a fé, a dúvida e a esperança. Foi como se ele dissesse, Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas ainda acredito em ti. Exatamente. Jó nos ensina que a fé genuína se sustenta mesmo em meio à perplexidade, às dúvidas, à sensação de abandono. Ele questionou Deus, mas nunca deixou de buscá-lo, de clamar por sua presença. E essa busca, essa persistência, é que o mantém de pé. Então quer dizer que questionar Deus é permitido. Claro. A gente não precisa engolir tudo calado, sem questionar, sem expressar nossa revolta. Claro que não, a fé não é cega. Ufa. Que alívio. Mas uma busca constante por Deus, mesmo em meio às incertezas. É um diálogo, uma conversa franca e sincera com Deus, em que podemos expressar nossas dores, nossas dúvidas, sem medo de sermos rejeitados. Acho que essa é uma mensagem libertadora para muitas pessoas que se sentem culpadas por questionar Deus. Com certeza. Por ter dúvidas, por se revoltar diante da dor. O questionamento de Jó, longe de ser um ato de rebeldia, é uma demonstração da profundidade de sua fé. Da sua necessidade de se conectar com Deus, mesmo sem compreendê-lo completamente. É como se dissesse, Deus, eu preciso entender, eu preciso de ti, mesmo que isso signifique questionar, confrontar, até mesmo gritar a minha dor. E como essa postura de Jó, de questionar, de confrontar, impacta a nossa compreensão da fé? Tipo, o que a gente pode aprender com essa rebeldia de Jó? Acho que o questionamento de Jó nos mostra que a fé não é estática, mas uma jornada dinâmica, cheia de altos e baixos. Uma jornada em que as perguntas, as dúvidas, as incertezas são parte do processo. Sim. E que Deus, em sua infinita sabedoria, se revela a nós não apenas nas respostas prontas, mas também nas perguntas que fazemos na nossa busca sincera por Ele. Caramba, que insight poderoso. É como se a gente tivesse permissão para duvidar, para questionar, para se revoltar, sem medo de perder a fé. Isso aí. Na verdade, é nesse processo de busca, de questionamento, que a nossa fé amadurece e se torna mais forte, né? Exatamente. A fé não é um estado de certeza absoluta, mas uma busca constante, uma dança entre a luz e a sombra, a certeza e a dúvida. E Deus está presente em cada passo dessa jornada, nos guiando com sua graça, mesmo quando não conseguimos percebê-la. E por falar em jornada, no final do livro, Jó é restaurado e abençoado por Deus. Qual a mensagem por trás dessa redenção? Tipo, o que Deus quer nos ensinar com esse final feliz? A redenção de Jó nos ensina que Deus recompensa a fidelidade de seus servos. Que a perseverança na fé, mesmo em meio às provações mais difíceis, conduz
a vitória e a restauração. É como se Deus dissesse, olha, Jó, você passou por tudo isso, você se manteve fiel, e agora é hora de colher os frutos da sua perseverança. Mas essa restauração não se limita apenas aos bens materiais, né? A gente pode interpretar essa recompensa de forma mais profunda. Com certeza. A verdadeira restauração de Jó é a sua reconciliação com Deus. A sua experiência de intimidade e paz interior que transcende as perdas materiais. É a certeza de que, mesmo tendo perdido tudo, ele ainda possui o mais importante: a fé, a esperança e o amor de Deus. E como a história de Jó pode nos inspirar a enfrentar as dificuldades da vida? Especialista. Tipo, como aplicar essa mensagem de fé e restauração no nosso dia a dia? Acho que Jó nos ensina que, mesmo em meio às perdas e sofrimentos, podemos confiar na bondade e no poder de Deus para nos erguer, nos consolar e nos conceder um novo começo. Ele nos mostra que a fé é como uma âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade. Que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está ali pronto para nos resgatar, nos dar um novo fôlego, uma nova direção. Oh, que mensagem poderosa de esperança, de fé e de restauração. Jó nos ensina a não desistir de Deus mesmo quando não entendemos seus planos. Exato. Quando a dor parece insuportável. Quando a vida nos coloca à prova, né? Ele nos convida a confiar na soberania de Deus, na sua justiça, no seu amor incondicional, a entregar nossas dores, nossas dúvidas, nossas angústias nas mãos dele e crer que no tempo certo ele nos dará a vitória. E a buscar um relacionamento mais profundo com ele, um relacionamento baseado na sinceridade, no diálogo, na entrega total. Mas calma lá, pessoal. Porque a história de Jó ainda reserva muitas surpresas. É verdade? Muitas nuances que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho profundo. Fiquem ligados. É isso aí. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no livro de Jó. É isso aí, pessoal. Na primeira parte, a gente explorou a integridade de Jó, a avalanche de sofrimentos que ele enfrentou e a promessa da redenção. É verdade. Mas tem um ponto que me deixou curioso. A adoração. Adoração. Tipo, como Jó conseguia adorar a Deus em meio a tanta dor? Interessante. A adoração é realmente um tema central no livro de Jó e nos desafia a repensar a nossa própria maneira de nos conectar com Deus, especialmente nos momentos difíceis. Me explica melhor isso, especialista. Qual a diferença entre a adoração de Jó e a que a gente costuma praticar? A história de Jó nos mostra que a verdadeira adoração não se limita aos momentos de alegria, de festa, de tudo dando certo na vida. A verdadeira adoração se revela principalmente quando tudo desmorona, quando a dor nos invade, quando a gente se sente só e abandonado. Jó, mesmo diante de tanta provação, jamais deixou de reconhecer a grandeza de Deus. Então, ele não estava adorando por interesse, por esperar algo em troca. Não. Mas por puro reconhecimento da soberania de Deus, né? Exatamente. Jó nos mostra que a adoração autêntica não é condicionada às nossas circunstâncias, aos nossos sentimentos, às nossas expectativas. É um ato de entrega total a Deus, independentemente do que estejamos enfrentando. É reconhecer que Ele é Deus e nós somos apenas criaturas limitadas, dependentes. E essa atitude de Jó, de se curvar diante de Deus em meio ao sofrimento, nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza da fé, né? Tipo, o que é ter fé de verdade? Sem dúvida. Jó nos mostra que a fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar nele, mesmo quando tudo parece desabar ao nosso redor. É se agarrar à sua promessa, à sua fidelidade, à sua bondade, mesmo quando não vemos a saída, quando a dor nos cega. É como se a fé fosse um músculo que precisa ser exercitado na academia da vida, né? Quanto mais a gente enfrenta desafios, mais a nossa fé se fortalece e se torna mais resistente. Perfeita analogia. Jó é um exemplo de como a fé, quando genuína, se torna um alicerce inabalável, capaz de suportar o peso de qualquer sofrimento. Mas e a gente, que não é nenhum super-herói da fé como Jó? Como cultivar essa fé resiliente, essa confiança inabalável em Deus? Acho que a chave está na persistência, na busca constante por Deus, na disposição de enfrentar as adversidades sem perder a esperança. É um processo diário de aprendizado, de entrega, de amadurecimento. E a história de Jó nos mostra que, mesmo quando somos tentados a duvidar, a questionar, a nos revoltar, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar, nos fortalecer e nos conduzir de volta ao caminho da fé. E por falar em tentação, especialista, tem um personagem na história de Jó que me chamou a atenção. A esposa dele. É verdade. A esposa de Jó desempenha um papel importante no livro e nos leva a refletir sobre o impacto que as pessoas ao nosso redor podem ter na nossa fé. No começo, ela parece solidária ao sofrimento do marido. Sim. Mas depois ela solta aquela frase: amaldiçoa a Deus e morre. Que mudança radical, né? É um momento crucial na história que revela a fragilidade da fé humana diante da dor e do desespero.
A esposa de Jó, diante da perda dos filhos, da ruína financeira, da doença do marido, sucumbe à dor e questiona a justiça de Deus. É como se ela dissesse, se Deus é bom, por quê? Ele permite que tudo isso aconteça. E ela tenta levar Jó para o fundo do poço com ela, né? Sim. É como se a dor dela fosse tão grande que ela quisesse contaminar a fé do marido com a sua revolta. Exatamente. E esse episódio nos alerta para a importância de nos cercarmos de pessoas que nos fortaleçam na fé. Que nos ajudem a permanecer firmes em Deus, especialmente nos momentos de crise. Pessoas que nos inspirem, que nos encorajem, que nos apontem um caminho da esperança, da perseverança, do amor. Mas também é importante a gente lembrar que, assim como Jó, podemos encontrar pessoas que, em vez de nos ajudar, tentam nos desanimar, nos colocar contra Deus, nos arrastar para a escuridão. E aí, como a gente se blinda dessas influências negativas? Acho que a chave está no discernimento. No discernimento. Precisamos aprender a identificar as vozes que nos aproximam de Deus e as vozes que nos afastam dele. Entender. As vozes que nos trazem paz e esperança. E as vozes que semeiam a dúvida, o medo, a revolta. E como a gente faz isso na prática? Especialista tem alguma dica infalível para identificar essas vozes? Acho que a principal dica é, preste atenção aos frutos. Aos frutos. Uma árvore boa produz frutos bons e uma árvore ruim produz frutos ruins. Se a presença de alguém te leva para perto de Deus, te inspira a ser uma pessoa melhor, a amar mais, a perdoar mais, então essa é uma voz que vale a pena escutar. Mas se a presença de alguém te afasta de Deus, te leva para o caminho da amargura, da revolta, do desespero, então é melhor se afastar, buscar outros companheiros de jornada. Faz todo sentido. A gente precisa ser seletivo com as vozes que a gente permite entrar na nossa mente e no nosso coração. Voltando à história de Jó, o que a gente pode aprender com a reação dele à sugestão da esposa? Jó, mesmo diante da tentação de amaldiçoar Deus, se manteve firme em sua fé. Ele reconheceu que a esposa estava falando sobre o impacto da dor, do desespero e não a condenou por isso. Mas ele se recusou a seguir o conselho dela, a se rebelar contra Deus. Então, mesmo no momento de maior fragilidade, Jó escolheu se agarrar à fé. A esperança de que Deus tinha um plano maior para ele, né? Exatamente. Jó nos ensina que a fé genuína não é passiva, mas ativa. Ela se manifesta na perseverança, na busca constante por Deus, na disposição de enfrentar as adversidades sem perder a esperança. É como se ele dissesse, eu não entendo o que está acontecendo, eu estou sofrendo muito, mas eu escolho confiar em Deus, eu escolho acreditar que Ele está no controle. E essa fidelidade de Jó, essa perseverança em meio às provações, foi recompensada por Deus, né? A gente viu na primeira parte que ele teve sua saúde, seus bens e sua família restaurados. Mas, e a questão dos filhos, especialista, Jó teve novos filhos depois de ter perdido os primeiros. O que isso significa? É um detalhe que, à primeira vista, pode parecer irrelevante, mas que carrega um profundo significado simbólico. Os novos filhos de Jó representam a restauração completa de sua vida, a renovação de sua esperança, a promessa de um futuro abençoado. É como se Deus dissesse, olha, Jó, eu não apenas te restituo o que você perdeu, mas te dou algo novo, te abro um novo capítulo em sua história. É como se Deus estivesse dizendo, a vida continua, Jó. E eu estou com você nessa nova etapa. Exatamente. E essa mensagem de restauração, de renovação, de esperança é especialmente relevante para os dias de hoje, né? Vivemos em um mundo marcado pelo sofrimento, pela perda, pela injustiça. É verdade. E a história de Jó nos convida a crer que, mesmo em meio às adversidades, Deus pode nos restaurar, nos renovar, nos dar um novo começo. É como se Deus sussurrasse em nossos ouvidos. Não desanime, meu filho. Eu estou preparando algo novo para você. Confie em mim. E essa mensagem de esperança se estende a todos nós, né? Sim. Não importa o que tenhamos perdido, o que estejamos enfrentando, Deus é capaz de restaurar nossas vidas, nos dar um novo fôlego, nos conduzir para um futuro de paz e alegria. Que mensagem poderosa. Mas calma lá, pessoal, porque ainda tem muito chão pela frente. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar as reflexões mais amplas que o livro de Jó nos provoca. A natureza de Deus, o problema do mal, o sentido da vida. Preparem-se para as profundezas da sabedoria de Jó. E cá estamos nós, pessoal, para a última parte da nossa expedição pelo intrigante livro de Jó. É isso aí. Nas partes anteriores, a gente navegou pela integridade inabalável do nosso personagem. É verdade. Desvendou as camadas do seu sofrimento e se inspirou com a força da sua fé. Sem dúvida. Mas tem uma pergunta que ficou martelando na minha cabeça. Por que Jó sofreu tanto se ele era um cara tão justo? Qual a lógica divina por trás disso? Essa pergunta é um dos grandes enigmas do livro de Jó. Um nó que desafia a nossa compreensão limitada da justiça divina.
A resposta que o livro nos apresenta, e que pode causar um certo desconforto, é que Jó sofreu. Não por causa dos seus pecados, mas por causa da sua justiça. É como se Deus estivesse usando a vida de Jó como um palco para um embate cósmico entre o bem e o mal. Nossa, que ideia impactante. É como se Jó estivesse no centro de uma batalha espiritual, um peão nesse jogo de xadrez divino, né? Exatamente. Deus permite que Satanás teste a fidelidade de Jó para provar que a fé autêntica, a fé que brota de um coração sincero, pode resistir a qualquer tempestade, a qualquer desafio. Jó se torna, então, um exemplo para todos nós, um farol que ilumina o caminho daqueles que buscam a Deus em meio às provações da vida. Mas por que Deus faria isso, especialista? Qual o sentido de colocar um homem justo à prova, de fazê-lo passar por tanto sofrimento? Acho que Deus, através da história de Jó, quer nos mostrar que a fé genuína não se baseia em bênçãos, em recompensas materiais, em uma vida livre de problemas. A fé verdadeira se ancora em algo muito mais profundo. No amor incondicional a Deus, na confiança na sua soberania, na certeza de que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos os seus desígnios. Jó, mesmo sem compreender o motivo do seu sofrimento, se agarra à sua fé, se recusa a amaldiçoar a Deus, a se rebelar contra Ele. É como se Jó dissesse: Deus, eu não entendo o que está acontecendo, eu estou sofrendo muito, mas eu continuo te amando, eu continuo confiando em Ti. É uma fé que se purifica no fogo da provação, né? Com certeza. A história de Jó nos ensina que a fé autêntica não nos blinda do sofrimento, mas nos dá a força necessária para atravessá-lo sem perder a esperança, sem nos perdermos no caminho. A fé é como uma bússola que nos orienta em meio à tempestade e nos ajuda a encontrar o norte quando tudo parece perdido. E no final, Deus o exalta, o abençoa abundantemente, né? É como se fosse uma recompensa por sua fidelidade, por sua perseverança. Sim. A restauração de Jó nos mostra que a fidelidade a Deus, a perseverança na fé, a recusa em se render ao desespero são atitudes que geram frutos. Mas é importante lembrar que a recompensa não se limita aos bens materiais. A verdadeira recompensa de Jó é a sua reconciliação com Deus, a experiência de um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais real. É como se Jó, depois de passar por todo aquele sofrimento, tivesse encontrado um tesouro muito mais valioso do que tudo que ele tinha perdido. A paz interior, a certeza do amor de Deus, a alegria de se sentir acolhido em seus braços. Exatamente. E essa é a grande lição que o livro de Jó nos deixa. O sofrimento, por mais terrível que seja, pode nos conduzir a um encontro mais profundo com Deus, a uma compreensão mais ampla do seu amor e da sua graça. Mas tem um outro ponto na história de Jó que me chamou a atenção e que a gente já comentou na parte anterior. O papel dos amigos dele. No começo eles até tentam confortá-lo, mas depois começam a acusá-lo, a julgá-lo, a jogar a culpa do sofrimento em cima dele. É verdade. Os amigos de Jó, presos às suas crenças limitadas, não conseguem entender o que está acontecendo. Eles tentam encaixar o sofrimento de Jó nos seus esquemas mentais, nas suas concepções pré-fabricadas de Deus e da justiça divina. E acabam julgando-o injustamente, acusando de pecados que ele não cometeu. E essa é uma lição importante para nós hoje, né? Cuidado para não julgarmos as pessoas pelos seus sofrimentos, pelas suas dificuldades. A gente nunca sabe o que o outro está passando, quais batalhas ele está enfrentando, quais dores ele carrega no coração. Em vez de julgar, apontar o dedo, condenar, que tal oferecemos apoio, compaixão, um ouvido atento, um ombro amigo? É como diz o ditado: antes de julgar a vida de alguém, calce os seus sapatos e percorra o caminho que ele percorreu. É fácil julgar quando estamos de fora, né? Mas só quem está na arena sabe o peso da luta. E a história de Jó nos convida a ter mais empatia, mais compaixão, mais amor ao próximo. A gente precisa se lembrar que todos nós estamos sujeitos ao sofrimento, à dor, à perda. E que, em vez de julgar, condenar, acusar, a gente precisa ser um porto seguro para aqueles que estão naufragando nas tempestades da vida. Isso é valioso. Mas, especialista, no final das contas, qual é a grande mensagem? O tesouro que o livro de Jó nos revela? O que a gente leva para a vida depois de mergulhar nessa história tão complexa, tão desafiadora? Acho que a grande mensagem do livro de Jó é que a fé em Deus é um mistério que transcende a nossa compreensão limitada. Deus age de formas que nem sempre podemos entender. Seus caminhos são mais altos que os nossos. Seus planos são perfeitos, mesmo quando nos parecem injustos, incompreensíveis. O sofrimento não é o fim da história, mas pode ser o início de uma nova jornada, de uma transformação profunda, de um relacionamento mais íntimo com o Criador. Que lindo, especialista! É como se o livro de Jó nos convidasse a mergulhar no oceano da fé, a navegar em águas profundas, a confiar no capitão do navio, mesmo em meio à tempestade, a crer que no final da jornada, ele nos conduzirá a um porto seguro, onde a paz, a alegria e a plenitude nos aguardam. Exatamente. A fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em Deus, mesmo quando as perguntas nos assombram, quando a dúvida nos paralisa, quando a dor nos cega.
Jó nos ensina a nos entregarmos à vontade de Deus, a descansar em seus braços, a crer que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos nada do que está acontecendo. Que mensagem libertadora. E que privilégio temos tido a oportunidade de explorá-la aqui no Fé em Letras. Espero que vocês tenham curtido a nossa jornada pelo intrigante livro de Jó. E se curtiram, não esqueçam de deixar aquele like esperto, de se inscrever no canal para receberem os nossos alertas e de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. E se tiverem sugestões de livros para a gente destrinchar aqui no canal, deixem nos comentários. A participação de vocês é fundamental para o Fé em Letras continuar crescendo e alcançando cada vez mais pessoas. É isso aí, pessoal. A gente se encontra no próximo Mergulho Profundo. Até lá, fiquem na paz de Cristo.